Então vamos lá, pessoal. Já fechando os nossos olhos por um instante, só para a gente fazer aquele momento de concentração, respirando fundo, pedindo o apoio da egrégora da Casa Lucas, do complemento, para que possamos fazer desse encontro mais um momento de estudo, de elevação da consciência, de elevação das nossas almas, e que possa ser transmitido, então, esse conhecimento tão, tão bonito da apometria, com muita amorosidade, com muito respeito, e que possamos também nós ouvir todas essas palavras no intuito de aplicá-las no nosso dia a dia, na transformação do nosso ser, no melhoramento das nossas individualidades, no auxílio da nossa reforma íntima. Então, é assim, nessa vibração, que nós vamos começando o nosso encontro de hoje. Certo, pessoal? Então, vamos começar aqui com a nossa apresentação. Deixa eu ver se tá todo mundo no mudo. Cadê, gente? Muito bem. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí já, né? Então tá, gente, no último encontro a gente falou, né, das questões mais básicas aí da apometria, um pouquinho da história e um pouquinho daquilo que é o fundamento da apometria, que é a questão da vontade, né? A força do pensamento e a vontade, e o quanto esses comandos, quando eles acontecem, e quando a gente vai dando os comandos e vai doando energia para que eles aconteçam, o fenômeno se concretiza no plano espiritual, então nesse plano extrafísico, né, que a gente chamou. E começamos a falar sobre mediunidade, né, porque, claro, o fenômeno da apometria em si, ou a técnica, ela exige que a gente seja médium? Não, não exige, né? O fato de eu dar um comando e ele se processar, ele não exige um médium. Mas, como a gente está tratando de doenças espirituais, desequilíbrios espirituais, fenômenos que às vezes estão no corpo espiritual da pessoa, é impossível, assim, a gente desassociar a apometria da mediunidade. Então, a gente precisa entender, né, um pouquinho dessa mediunidade. Falamos um pouquinho já das duas características ou categorias, né, de efeitos mediúnicos. Então, os efeitos físicos, que estão ali a materialização, a desmaterialização, mas em especial, não esquecer que a mediunidade de cura é considerada uma mediunidade de efeito físico, e as mediunidades de efeitos inteligentes, que vão ser muito úteis, né, durante o trabalho apométrico. Então, temos aí a psicofonia, as pessoas que falam o que os espíritos, né, se colocam como aparelho para que o espírito se comunique através da voz. A psicografia, o espírito se comunica através da escrita. A vidência, então, as pessoas que enxergam o plano espiritual em maior ou menor grau, às vezes, né, de formas um pouquinho distintas. A gente pode até depois abordar um pouquinho mais de detalhes sobre a vidência, para se vocês tiverem curiosidade. A presciência, que é a habilidade das pessoas de preverem o futuro, né? Que é uma mediunidade bem rara hoje em dia, mas que também é um efeito inteligente. Então, é aquele médium que tem um acesso a algum fato que vai acontecer e, de alguma forma, aquilo é permitido pelo plano astral superior que aconteça, que fique se sabendo daquele desenrolar, daquele destino, enfim, para que naquela previsão, né, na premonição, possa se tomar, ou talvez, um outro rumo, ou se possa se preparar para aquilo que está para acontecer. Então, todo fenômeno mediúnico a gente não pode esquecer, sempre ele tem um fim útil e ele acontece com a permissão do plano astral superior. Os fenômenos mediúnicos são possíveis pelas propriedades do perispírito, a gente vai ver isso com maior detalhe depois, né? E esse perispírito, então, né, pela nomenclatura do Kardec, ele é um corpo sutil que inclui todos os outros corpos energéticos semimateriais que a gente vê em outras doutrinas, como lá no Oriente, né, que se falava
de outros níveis energéticos, como o nível mental, o mental superior, o inferior, o emocional, e a gente vai ver eles em detalhe, tá? E sempre lembrando que eu acho que isso é básico, isso aqui é muito importante a gente ter essa consciência, que um fenômeno mediúnico ele só acontece quando tem duas condições básicas, né, que são cumpridas. Então, o primeiro é a sintonia e o segundo, a afinidade fluídica. Então, como eu expliquei no nosso último encontro, a sintonia a gente consegue ajustar e o plano espiritual nos ajuda, seja para sintonizar com um espírito de luz muito mais evoluído do que nós próprios, porque nós não estamos vibrando naquela frequência, então há que se fazer um ajuste de sintonia para conseguir dar a comunicação de um mentor espiritual, de um espírito que tenha mais sabedoria do que nós, e esse ajuste de sintonia ele consegue ser feito e a gente consegue alcançar a vibração daquele espírito com a ajuda do grupo mediúnico, do grupo de trabalho, mas também da equipe espiritual, muitas vezes, né? E a mesma coisa acontece para baixo. Então, quando a gente está dando a comunicação de um espírito obsessor que possa, eventualmente, ser menos evoluído do que nós, que é muito difícil a gente dizer, né, se é menos, se é mais, mas de um modo geral eles já têm uma frequência muito mais próxima da nossa, mas mesmo que seja menos, ou que naquele momento eu esteja num dia alegre, feliz, né, com tudo funcionando bem, e eu preciso da comunicação de um irmão que está em sofrimento, que está triste, que está com raiva, que está com ódio, eu vou ter um ajuste de sintonia para conseguir dar a comunicação dele. Mas a afinidade fluídica, ela realmente é particular de cada médium. Isso é muito importante a gente entender, porque daí faz a gente compreender o nosso papel no grupo mediúnico. E seja eu um médium de sustentação, né? Ou seja um médium com mediunidade ostensiva, que a gente chama, que são quando apresenta uma dessas faculdades mediúnicas específicas, né? A gente está ali no grupo doando os fluidos que o nosso corpo produz. Então, se não tem aquele fluido que me conecta em específico com aquele espírito, não vai acontecer o fenômeno mediúnico ou o trabalho vai precisar acontecer de outra forma, talvez só no plano espiritual, porque naquele dia não dá para acontecer de outra maneira, porque faltaram pessoas, porque não teve o quórum normal e a equipe espiritual que se preparou imaginando que aquele médium estaria, aquele médium não está, né, sendo por motivos, né, pessoais de validade. É claro que a equipe espiritual se prepara já de antemão, tem a previsão, ó, provavelmente hoje ele vai ficar cuidando do filho, da filha, da esposa, do marido, não interessa, eles sabem, né? Daí tá de antemão, é uma organização nossa que já tem e a gente já tem aquela predisposição para que alguma coisa aconteça, eles se preparam. Mas quando a gente não vai simplesmente por preguiça, simplesmente porque eu resolvi ir num aniversário, eu resolvi ir numa festa, eu resolvi ir em algum lugar assim para me divertir, eu queria ver um filme, tinha só naquele horário, não quis perder a chance. Bom, aí nesses casos a equipe espiritual ela conta com a nossa boa vontade. Daí quando a nossa boa vontade não vem, aí claro, prejudica um pouquinho o trabalho, porque às vezes nós somos o único médium com afinidade fluídica com aquele espírito para que aquela comunicação pudesse acontecer da maneira mais suave. Aí, eventualmente, se consegue a comunicação por um segundo médium, mas que às vezes não era o médium ideal, que não era o médium com mais afinidade fluídica, e então isso prejudica um pouco o andamento do trabalho. Então, essa consciência é muito importante. Então, nós tínhamos parado aqui, e hoje eu queria entrar numa coisa, pena que o Gu acho que ainda não está na sala, né? Mas hoje que a gente vai falar da sanga, né? O que o Kardec mesmo colocou lá, né? Uma reunião, no item 331 do Livro dos Médiuns, tem essa frase aqui, ó, uma reunião mediúnica, ela é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e formam como que um feixe,
sendo este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for, né? O que isso significa, né? Quando a gente tem um grupo, e isso é muito importante, assim, aproveitar o pessoal aí que faz os trabalhos de Eneagrama, o pessoal que participou dos cursos de Eneagrama, por que acontecem coisas tão maravilhosas naqueles trabalhos com o Eneagrama? E por que a gente sente, às vezes, uma diferença nos cursos de Eneagrama, quando, né, pelo menos a Ju e o Gustavo, eles têm colocado essa sensação, né, de quando estão nos cursos, de sentir o sustento, né, da equipe ali, dos alunos mesmo, quando vem para um grupo como é o grupo da Casa Lucas, que tem muitos médiums, já estão acostumados a doar fluido, tem exercício, né? Então, é exatamente isso que a gente está falando. A reunião é um ser coletivo. Então, quando a gente consegue, e olha que coisa maravilhosa, que acontece no curso de Eneagrama, vou aproveitar o exemplo do curso, porque eu acho que é muito legal. Na hora que tem uma música acontecendo e rolando, e coloca todo mundo no mesmo foco, e mesmo quando o foco se dispersa, o Gustavo vem e diz, vamos lá, Sanga, tem um irmão precisando. E aquilo junta todo mundo num foco só. Num feixe, que é esse feixe que ele está falando, que tanto mais força terá quanto mais homogêneo for. Então, é exatamente isso. E isso, num trabalho de apometria, ele acontece da mesma forma. Se a gente tem um grupo que está disperso, que começam as manifestações mediúnicas, né? Tem um médium ali psicofônico falando ali com o que o espírito está pensando. E aí os médiums que estão na corrente começam oh, nossa, ele tá brabo, esse, hein? Oh, meu Deus, esse aí tá irritado. E esse aí, ó, meu Deus, coitado desse aí que está sendo atendido, porque olha, aquele ali quer matar, o espírito quer matar o fulano. Sabe quando fica meio coisa assim, tipo, olhando os vizinhos, tá dando briga nos vizinhos, a gente quer ver o que está acontecendo? Esse não pode acontecer no grupo mediúnico. A gente precisa ter um momento aonde quanto mais a gente doa energia com um único foco, mais força terá aquele foco. Então, quando a gente está falando de apometria, isso também é válido para os comandos. Eventualmente acontece de terem mais de uma manifestação na sala, né? Porque tem mais de um médium psicofônico, e a gente consegue trabalhar dessa maneira ali na Casa Lucas. Mas o ideal era que fosse feita uma manifestação mediúnica, né? Uma manifestação de espírito por vez, porque daí todo mundo está no foco, doando energia para aquele espírito, senão a energia da corrente se dispersa. Então, é importante a gente entender isso. E aqui, muito importante, eu coloquei, eu acho até que eu mandei no material, né, para vocês, e depois eu resolvi adicionar os médiuns de sustentação, porque assim, as pessoas às vezes não dão o valor devido aos médiuns de sustentação. E olha, e mais uma vez, eu acho que muito do que acontece nos cursos de Enneagrama, especialmente, né, no Experience, pelo formato que ele tem, é que tem tanta gente doando fluido, é um grupo grande, mas que se consegue manter o grupo grande no mesmo foco, doando na mesma energia, na mesma intenção ali, e aí não dispersa essa energia, e tem muita gente doando e se tornando esse médium de sustentação, e é por isso que algumas curas muito bonitas a gente vê acontecerem naqueles trabalhos, porque tem energia o suficiente. Então, no grupo mediúnico, a gente costuma dizer que não é muito conveniente ter muito mais que 8 pessoas num grupo. Por quê? Por causa disso, porque é muito difícil controlar todas as manifestações, e ao passo que vai tendo muitas manifestações ao mesmo tempo, vai dispersando a energia da corrente. E também é mais difícil quando começa a ter muita gente que estejam todos num único pensamento, concentrados e emanando energia para manter a coesão do trabalho. Mas a diferença, e mais uma vez vou pegar uma fala da Ju, né, sobre os cursos, do quanto ela não sente um desgaste tão grande
quando tem um grupo que está unido, daí eu não vou nem falar que seja o grupo da Casa Lucas, mas assim, pela Casa Lucas ter essa qualidade, né, de estar mais acostumada com o trabalho espiritual, a gente vê que daí essa sustentação da corrente, ela acontece de uma maneira muito natural. E aí não se tem o desgaste dos médiuns, né? Isso é outro ponto interessante da gente falar um pouco no trabalho de apometria. Às vezes a gente não dá o valor para o médium de sustentação, mas pode ter certeza, se um dia tem só o dirigente, um médium psicofônico, outro vidente, o trabalho vai acontecer? Vai acontecer. Com 3 pessoas, vai acontecer. Mas no final do dia, pode ter certeza que está todo mundo desgastado. Porque, como eu falei, a afinidade fluídica, ela não é só para bonito, não é só porque, porque tem que ter uma afinidade fluídica, não, é que aquele fluido está sendo gasto. Então, ele está sendo gasto, eu estou despendendo fluido, né? O médium está despendendo fluido, e esse fluido ele vai se terminar ao longo da noite. Então, é interessante a gente ter essa consciência que quando tem mais médiums sustentando a corrente, aí o trabalho flui de uma maneira melhor, as comunicações têm mais capacidade, vamos dizer, de acontecer. Opa. Bom, conceitos também sobre as naturezas da comunicação, tá? Isso aqui o Kardec tem, isso aqui está no livro dos médiuns, tá? A gente entender, eu quis trazer esse aspecto aqui para a gente começar a perceber a natureza do espírito que está se comunicando. Então, quando a gente vê que na fala do espírito ele está transmitindo sentimentos de raiva, de aspereza, às vezes as falas são obscenas, tem muita maldade, ele traz em si muita arrogância, a gente classifica essas comunicações como grosseiras. É importante saber qual é a classificação? Não. Mas é importante perceber que quando a gente está falando de uma comunicação que lá no outro oposto é a instrutiva, a gente está falando de ensinamentos, né, que pode ser sobre ciência, sobre moral, sobre filosofias, que nos trazem uma paz interna. E não há como um espírito grosseiro, um espírito inferior, por mais intelectualidade que tenha, vai faltar para ele a amorosidade na hora de transmitir. E a gente consegue perceber, nem que seja na arrogância, né? Ali nas comunicações frívolas também tem mais uma palavrinha ali no final, né? A gente vê que às vezes elas tem um quê de leviandade, elas são meio tem um pouco de malícia, um pouco de deboche, como a Rô gosta de dizer, né, Rô? Os espíritos vêm com respostinha para a gente fala uma coisa, a gente diz, o que tu acha de seguir com os irmãos socorristas? Eu não acho nada. E aí ficam com aquelas coisas, estão debochando na nossa cara e tudo mais. Mas o mais interessante é a gente perceber a mistificação. Essa palavra eu vou aprofundar um pouquinho mais nela daqui a pouco, tá? É o próximo slide. Só que antes disso, é importante a gente perceber tudo isso aqui que está acontecendo e que são qualidades que vem na fala do espírito. E às vezes ele pode vir com uma fala mansa, leve, calma, com palavras rebuscadas, tentando passar assim uma intelectualidade, pode acontecer sim. E aí, só que falta a sustentação de algo maior, que a gente vê que aquilo está acontecendo para sim, como um ato de amor. Então, isso é muito importante que a gente tenha esse observar na fala do espírito, quando ele está se comunicando, quando é por voz, né? Se for escrita, aí, claro, a gente tem um pouquinho mais de tempo de pensar, né? Acontece de ter grupos onde a comunicação se dá principalmente pela psicografia, ainda que a psicofonia seja a mais adequada, né, para que a comunicação flua de um jeito melhor. E outra coisa que a gente precisa entender é o animismo, tá? O animismo ele é um fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado sem que deixa eu tirar aqui a minha telinha,
seja um instrumento mediúnico da ação espiritual e sim o artífice dos fenômenos em questão. De forma mais específica, outros autores, a citar essa médium também, que conhecida, Terezinha Oliveira, costuma utilizar-se desta nomeação para designar o fenômeno em que o médium revive suas próprias recordações do pretérito, expressando-as muitas vezes nas próprias reuniões mediúnicas. Então, a gente tem, por muitos anos dentro do espiritismo, o animismo foi visto como uma coisa muito ruim. A apometria, ela trouxe um olhar já mais, eu não vou dizer que foi a apometria que trouxe isso, mas quando a apometria se propôs e se concretizou, a apometria já se deu conta que o fato de eu ter memórias de um passado e poder acessar durante o trabalho com a apometria recursos que estão no meu próprio espírito para auxiliar o outro, não tem nenhum problema. Então, eu posso estar fazendo algo que seja um animismo puro e ser totalmente conveniente naquele momento ao trabalho. O que, que não pode, o que, que não é recomendado e o que, que a gente precisa entender, e para quem está participando de um trabalho e está tentando perceber, ou que é frequentador do grupo, que nós, enquanto médiums, né, para quem é médium, especialmente os médiums ostensivos, precisam estar sempre se perguntando: eu estou conseguindo dar uma comunicação que é 100% fiel ao que o espírito está sentindo? Ou eu misturo um pouco? E daí, se eu misturo um pouco, eu misturo porque eu ainda não estou desenvolvido o suficiente, isso é natural e não tem nenhum problema. Gente, é raríssimo uma comunicação 100% pura. Ela vai ter sempre uma interferência do aparelho mediúnico que está transmitindo, isso é certo. Mas se a gente está chegando em 90% vamos dizer, de assertividade, 80% de comunicação onde eu realmente estou transmitindo algo que tem fidelidade ao que o espírito quer dizer, e se uma ou outra palavra eu troquei, eu na hora de comunicar não consegui pegar exatamente o pensamento do espírito, não há problema. Mas se o conteúdo da mensagem está lá, não tem problema. O que a gente recomenda que seja sempre olhado com carinho, com cuidado, e que os dirigentes, em especial, né, dos grupos, precisam estar ali observando isso. É que o animismo, às vezes, ele é decorrente de uma vaidade. Muitas vezes ele pode ser decorrente de eu querer ser médium, enfim, que eu quero ter uma mediunidade ostensiva, eu quero ver coisas, eu quero dizer que estou vendo, eu quero dizer que estou sentindo um espírito se comunicar através de mim, tal, e eu começo a inventar. Ainda que talvez, vamos dizer, 40% eu esteja sentindo, mas se 40% eu estou sentindo e os outros 60% eu estou, vamos dizer, enfeitando, aí começa a prejudicar o trabalho. Porque a gente está num foco de tentar auxiliar aquele espírito, e daí vamos dizer assim, ó, num exemplo bem prático, eu estou ali, estou vendo que é o obsessor, estou sentindo que é o obsessor, mas daí a minha vaidade se mistura na comunicação, e eu quero que aquele obsessor, que todo mundo veja que é um obsessor. Então, o obsessor dizia assim, vamos dizer, eu gostaria, não, eu estou atrás dela, mas daí eu adiciono, eu estou atrás dela e quero matar. Ao matar, ele não disse, fui eu que inventei. E daí a pessoa sai de lá impressionada, o atendido, né? Se está ali junto, ouvindo as manifestações, ele vai ficar impressionado, achando que tem um espírito que pode matar. De repente, é totalmente vai contra o bom fluxo daquilo que estava preparado para o trabalho. Então, eu transformo aquela manifestação numa coisa muito maior por causa do meu ego, da minha vaidade. Então, esse tipo de animismo é que está realmente prejudicando o trabalho, prejudica o desenvolvimento do médium, prejudica tudo.
Então, a gente precisa só ter esse cuidado de se perguntar, de ver se a gente está espichando, se a gente está aumentando, se a gente está criando em cima daquilo, se a gente está misturando um pouco de imaginação com a manifestação, e aí, aos poucos, separar e se entregar como aparelho, e mesmo que não chegue no 100%, não tem problema. Alguém quer fazer uma pergunta? Esse eu sei que é um tema, às vezes, meio delicado. Então, gente, mas lembrando, se eu fui, por exemplo, um médico de grande saber em outra vida, e ali, por algum motivo, você até no plano espiritual, eu estudei doenças, e se, por exemplo, tiver um vidente na sala, e ver que eu estou dando uma comunicação, porque eu posso estar em desdobramento, acessando níveis energéticos meus próprios, que têm aquele conhecimento, e que não é um espírito. Então, o vidente que estiver na sala, ele pode dizer, nossa, mas o Zé inventou tudo aquilo, porque eu não vi nenhum espírito com ele. Isso não tem problema. Porque não, claro, se não fui eu que inventei, né? Se realmente eu acessei alguma coisa que estava dentro de mim, um conhecimento, e aquele conhecimento serviu para o atendimento, não tem problema. Pode ser totalmente meu, mas tem que ter uma verdade naquilo que está se falando, sem que o ego interfira. Opa. Oi, Fabi. Não, ainda não. Tem que tirar do mudo. Agora sim. Aí. Deixa eu perguntar uma coisa que aconteceu aqui. Uhum. Quando a gente sente, tem essa sensação, né, que o médium, ele não está com esse canal, digamos assim, afinado, Uhum. né? Só que ele não tem essa consciência que o canal dele não está com essa afinidade para realizar o trabalho de cura, o trabalho mediúnico que está acontecendo. Mas ele acha que ele tem essa condição porque ele realmente ele está recebendo isso ao ver dele. Uhum. Mas aí o grupo está vendo que não, que parte disso está vindo dessa distorção, digamos assim. Como é que eu vou chegar para abordar isso daí no meio de um trabalho que já está acontecendo? Eu vou te falar que no meio do trabalho é bem complicado, porque há uma chance bem grande da gente perturbar toda a corrente, né? Ele pode se ofender, e vamos um pouquinho mais além. Quando existe essa abertura, porque é uma falha moral, vamos dizer, né, do médium. Quando a gente entrar em obsessão, eu vou falar sobre as partes, sobre os tipos de obsessão e tudo mais. Então, quando tem essa abertura dessa falha moral no próprio médium, é uma porta aberta para começar as influências espirituais que vão insuflando ele, vão intuindo ele, né, de maneira errada, de dizer, não, é isso mesmo, tu tá indo muito bem, olha como tu tá fazendo coisas muito bonitas, tal. Então, aquilo vai criando um processo obsessivo. Então, a gente precisa, primeiro, as recomendações que se tem para evitar esse tipo de coisa e criar a oportunidade da pessoa se dar conta por ela mesma. Primeiro de tudo, eu te diria assim, ter a confiança no plano espiritual, então interferir de alguma forma, e até depois quando a gente aprender as técnicas mesmo, pode dar o pulso e meio que isolar aquele médium, deixar ele em proteção, né? Falar com ele, olha, eu queria te dizer que a gente teve uma intuição e eu conversei com outra pessoa do grupo, ela me confirmou porque ela viu que teve uma interferência na tua comunicação, não diz diretamente que tu, né, que a pessoa está fazendo, né? Talvez seria muito bom a gente te atender num momento para ver se isso foi uma coisa pontual ou se é uma coisa persistente, se foi um momento em que a corrente abriu. Então, assim, ó, com o cuidado, vai se fazendo dessa forma. E de outra forma, o que a gente deve sempre fazer é ter um momento de estudo nos primeiros 10 minutos do trabalho espiritual. Então, é legal, assim, na hora que está se concentrando para começar a abrir o trabalho,
abre um livro, lê, né? E às vezes daí traz, quando viu que o tema, né, que aquele problema do animismo está acontecendo, traz na próxima semana. Já traz no próximo encontro, abre e diz assim, ó, pessoal, a gente resolveu começar a fazer um estudo aqui sobre o animismo, para que todos nós tenhamos essa consciência e esse cuidado e tal, tal, tal. E aí faz uma leiturinha, pede para um ou outro comentar o que entendeu, e aos poucos a própria equipe espiritual vai ir trabalhando para ele se dar conta que ele está fazendo aquilo. E aí, talvez, no momento propício, ele vai vir e vai trazer o assunto. Olha, Fabi, acho que eu estou precisando de ajuda, porque eu vi que aconteceu, tal, 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 tal. Então, é interessante, às vezes, é ter esse momento para que a pessoa tenha a oportunidade de, ali no grupo, e apoiada pela equipe espiritual, ouvir aquelas mensagens e os mentores já vão intuindo, ó, filho, isso é para ti. Fabi, desculpa complementar, posso complementar, Zé? Pode? Eu acho que uma coisa até que a gente falou na última aula, coloca como cultura, diríamos assim, a calibragem. A calibragem entre os médios, entende? Porque a calibragem não é um julgamento, né? Os médios estão se calibrando. Então, do nada, começaram a sentir frio. Alguém sentindo frio, sabe assim? E aí é uma forma de já deixar, de entender que isso é natural. E aí, se aparecerem as distorções, porque às vezes você pode estar sentindo, e aí, lógico, depois é comentado nos bastidores, né? Outros médios vão e perguntam. Mas colocando esse caminho da calibragem, pode ser uma forma de você abrir essa comunicação, mais isso que o Zé colocou. E ainda teria, claro, né? A única ressalva que eu vou fazer aqui, Ju, é o seguinte, que eventualmente pode que só um médium sinta aquilo. Pode. Mas se sempre só um médium sempre sente, tem algo errado, porque daí, né, não é possível que todas as manifestações só tenha aquele médium que sente. Então, é como quando tu coloca essa calibração, ela é perfeita. Mas, assim, que não venha com uma conotação de, assim, se ninguém mais sentiu, então não é. Não, pode ser, ainda assim pode ser. Mas, quando tu vai colocando a calibração para o grupo e vai tornando ela natural, fica muito bom, como a Ju trouxe, porque daí enseja que diga assim, poxa, fulano, mas olha, tu viu que quando a gente começou a fazer, né, tem umas coisas que é só tu que sente sempre. Eu acho que isso é um sinalzinho e a gente está atento, a gente, né, tá sentindo. Quem sabe a gente faz um atendimento para ti, tal, tal, tal. Então, é um jeito. Agora, eu vou falar assim que a gente, quando eu falei de ter confiança na equipe espiritual, é pensar assim, se a equipe espiritual trouxe a pessoa para estar junto, é porque ela pode estar ali. A gente nunca tenha esse ímpeto de dizer assim, não, tá errado, essa pessoa não tá, ela não tá em condições, ela não merece, tal, 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 tal. Não, vamos sempre trabalhar com a hipótese de que tem um ajuste que dá para ser feito. Se não der, se não tiver ajuste que possa ser feito, porque de repente ele teve aquele papel e aquele papel foi só por um período mesmo, e aí, conforme o grupo está avançando e estudando e se melhorando e se transformando, ele não acompanha, ele vai sair naturalmente. E aí né, a gente sempre abre, solta, solta, deixa as coisas fluírem como elas precisam fluir, porque ou essa pessoa vai dar uma volta no mundo e vai tomar o tombo e vai lembrar do que vocês disseram e vai dizer, olha, eu estava errado e preciso lá pedir desculpas, ou então ela vai achar outro espaço onde ela pode trabalhar dessa forma e ninguém se importa, enfim, para a qualidade do trabalho que é previsto naquele momento é suficiente. Tá bem? Então, gente, como eu falei, eu queria chamar atenção aqui para uma das questões que acontecem nas comunicações, que é a mistificação. Então, a gente vê que, às vezes, uma comunicação que é dada por espíritos levianos, ou como a gente chama, às vezes, pseudo-sábios, elas podem ter um conteúdo velado. O que isso significa? A pessoa, ele está ali, ele fala do assunto, a gente vê que o conteúdo está ali, mas no meio do conteúdo ele também
coloca alguma frase um pouco estranha, mas a gente, se não está atento, a gente vê pela qualidade das palavras, né? Que aquele pseudo-sábio está trazendo, que ele é um orientador, e daí a gente diz, bom, mas se o Espírito disse, deve ser dessa forma, eu que estava enganado, eu que não estava entendendo, eu que devo estar equivocado. E isso abre portas para a obsessão. Então, a gente tem que estar muito afinadinho para que esse tipo de coisa não aconteça. Então, dicas que são importantes para a gente perceber que possa estar acontecendo uma mistificação. Entidades que se apresentam como alguém conhecido, tá? Ah, eu sou o Chico Xavier, eu vim aqui dar uma mensagem para vocês. Ah, eu sou alguém da família que já morreu. Ah, eu sou aquele parente que tu amava. Tarará. Às vezes ele nem fala o nome e deixa a gente falar. Papai! Daí a gente se emociona e pronto. Aí ali abriu a porta para a obsessão, tá? Então, na verdade, no fundo, são energias obsessivas, elas não estão ali em nome da luz, tá? Eventualmente, elas só são equivocadas, elas acham que sabem e estão ali achando realmente que vieram para contribuir com o trabalho, que têm um conhecimento muito grande, que podem nos ajudar, e aí não tem uma intenção ruim exatamente, mas a gente esclarece, percebe, né, que não é bem daquela forma, e vai dando o nosso jeitinho ali para trazer eles mais, vamos dizer, para a realidade, e ver que tem toda uma luz ali naquele espaço e que a gente agradece a comunicação deles, mas que, né, ele também pode ser convidado a se instruir mais, enfim. Mas tem vezes que não, que ele quer ali ganhar confiança, deixar uma mensagem, e ao deixar essa mensagem começa a obsessão e pode implantar um chip, né, manipular energia nos médiums de maneira que vai prejudicando o trabalho. Então, ela pode, às vezes ela ocorre com permissão da espiritualidade superior, tá? Eu já vi isso acontecer ali na Casa Lucas, bem quando estava formando o grupo de segunda-feira, eu lembro que um espírito se manifestou e parecia um preto velho. E veio ali, deu uma comunicação, e aquela comunicação ficou meio, parecia querida, mas ele falou de um dos médiums que estava no dia, e meio que deu um puxão de orelha, assim, sem muita amorosidade, e eu era um que era muito jovem, né, ali naquela coisa, e estava engolindo aquela mensagem, achando que era tudo lindo, que era daquele jeito. E conforme aconteceu, na sequência já se manifestou a tia Ziza, né, a mentora, que veio e explicou que ele não era aquilo ali, ele estava só se fazendo, e que a gente precisava tomar mais cuidado. Então, às vezes, acontece com permissão da espiritualidade superior, tá? A mistificação, ela é independente da mistificação, todos os trabalhos mediúnicos devem ser feitos com cuidado, observando-se a qualidade energética do local. Por que eu coloquei aqui? Quando a gente faz lá, né, por exemplo, os cursos do Enneagrama, ali na Casa Lucas, quantas vezes a gente já falou da necessidade, e mais uma vez volto na situação que a gente estava conversando agora, sobre o estudo e as leituras edificantes que acontecem antes do trabalho. Aquilo ajuda muito, gente. Por quê? Porque seja lá o que teve na sala antes, seja lá qual foi a última pessoa que esteve ali, quando é um centro espírita, é um centro espírita, mas às vezes pode ser, né, como os casos dos cursos do Enneagrama, que cada vez pode acontecer num lugar, pelo local, então a gente não sabe quem esteve ali, que tipo de energias que trouxe. Então a gente tem que ter esse cuidado de pensar, ter essa sensibilidade de ver como é que está o ambiente. Às vezes ali na Casa Lucas, mesmo sendo centro espírita, quantas vezes a sala está meio atrapalhada, e antes de começar o trabalho, a gente precisa fazer uma prece, a gente precisa passar, né, um vento solar, que é uma enfim, das técnicas que a gente tem lá para desmagnetizar o ambiente. Então, aquilo vai ajudando a limpar. Então, muitas vezes acontece. E se a gente entrar na salinha dos atendimentos lá na Casa Lucas e ficar conversando, fofocando, né, ou com pensamentos densos, eles vão prejudicar as proteções do ambiente.
Então, não adianta, se eu chegar assim muito triste para o trabalho, eu vou ter que fazer um esforcinho de repente, ou pedir para alguém me dar um passe antes da gente começar o trabalho, para eu me harmonizar e conseguir me conectar com a corrente, porque senão eu vou ficar ali no trabalho, as manifestações ocorrendo e eu pensando, ai, o que foi que aconteceu comigo hoje? Meu Deus do céu, minha mãe está doente, meu pai, não sei o que lá, meu marido brigou comigo, ai, como eu sou um coitado, não sei o que, e aquilo, ó, emanando para o ambiente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá, gente? De saber que isso acontece dessa forma e a gente é responsável por manter uma boa vibração na sala. Então, toda comunicação mediúnica, como eu falei, se dá às custas do consumo de fluidos sutis produzidos pelo corpo do médium. Então, existe um desgaste aqui dos médiums que é devido a esse gasto de fluido que chega uma hora que começa a faltar. Por isso, no início, quem está começando, a gente fala para que não passe de 3 minutos uma comunicação, tá? Às vezes, no início, a pessoa consegue dar uma comunicação por noite, ela não deve passar muito de 3 minutos. Então, se a gente viu que aquele espírito está relutante, ele não está aceitando, a gente tem que entender que está acontecendo um desgaste não, a comunicação está consumindo fluido. Se eu investir todo o meu tempo naquela comunicação que já nem está dando resultado, a gente vai prejudicar os próximos atendimentos. Então, é por isso que a gente tem que entender que chega um ponto que a gente tem que encerrar o atendimento, e se aquele espírito não está aceitando as recomendações, a gente segue adiante, a gente desliga ele do médium e segue com o trabalho, porque talvez no plano espiritual aquele espírito vai ser abordado e trabalhado pela equipe espiritual. Então, não precisa sempre a gente conseguir convencer o espírito a aceitar a ajuda, em especial por causa disso, tá? Então, quando o médium também é muito experiente, ele está ali acostumado a trabalhar, às vezes ele aguenta uma comunicação de 20 minutos, não sei, pode ser que sim, mas a pessoa tem que se conhecer enquanto médium. Mas também não vale a pena porque tem um desgaste do grupo. Tá? Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Então, a não ser que tenha uma orientação do plano espiritual para continuar a condução e o médium saiba que consegue, aí a gente continua. Se a gente sentiu que apesar de estar difícil, aquele espírito está lentamente abrindo o coração para aceitar ajuda, a gente faz. Senão, a gente tem que ter paciência e entender que, sim, ele pode voltar numa próxima reunião e que talvez ele precise voltar 2, 3, 4 vezes na reunião mediúnica para, na quarta vez, soltar tudo e seguir o seu caminho de volta na luz, tá? Então, é comum que a capacidade mediúnica aumente com exercício contínuo e disciplinado por parte do médium. Então, é comum. Às vezes, a gente não tem nenhuma mediunidade, às vezes, a gente não tem nenhuma percepção, sensibilidade, talvez se considere uma pessoa, intuição todos nós temos, né? A gente fala que todo mundo é médium, mas pode ser que com os anos, com a prática, com a frequência no grupo mediúnico, lá pelas tantas, sente alguma coisa. E esse sentir alguma coisa significa que possa ser uma mediunidade que está começando a se apresentar. Então, eu queria trazer essa mensagem aqui sobre o exercício da mediunidade. Isso é uma fala do Emmanuel, tá? Se não me engano, é do Emmanuel. Que ele diz assim, a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, gente, é por isso que é por essa recomendação, agora que eu acho que eu me lembrei que tá na verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, essa
essa mensagem. Por isso que se fala que não se deve cobrar por trabalho mediúnico. É baseado nessa orientação que a gente não deve cobrar pelo trabalho mediúnico. Eu acho que o mundo está mudando, eu acho que o mundo está se reinventando, e eu acho que tem muitas pessoas querendo reconectar com a espiritualidade. Então, a gente cobrar para ensinar as pessoas sobre espiritualidade, para encaminhar elas, porque a gente também, como aqui foi colocado, né, à custa de sacrifícios penosos, se dedicou, estudou, né, se colocou colocou o seu tempo livre para o estudo da espiritualidade e hoje tu repassa isso para os outros, é natural que se tu investiu, tu também possa retirar algum lucro daquilo. Mas a mediunidade, por ela vir do plano espiritual, a gente precisa ter bastante consciência que seria assim, tu tá escravizando os espíritos que trabalham contigo, para eles não ganham nada e tu ganha o dinheiro. Então, assim, tudo vai do sentimento que a gente tenha no coração, tá? Então, em primeiro lugar, é essa consciência, e especialmente, eu diria, que se tiver a oportunidade de executar a mediunidade de forma profissional, mas que não deixe de ter um momento onde exerce a mediunidade de forma caridosa, caritativa, e possa fazer aquela parte de caridade em algum lugar. Nunca deixem de praticar a mediunidade de forma caridosa. Sempre tenha um dia da semana, alguma forma aonde você se entrega com caridade para colocar o seu aparelho mediúnico ao serviço completo do bem, para não ter nenhum problema de daqui a pouco não estar trabalhando com espíritos que realmente estão em nome da luz, tentando, né, encaminhar aquela espiritualidade para que aconteça. Outra última fala aqui, que eu acho que vai ficar a nossa última de hoje, não sei se tem mais um slide aqui, já esqueci, mas muito, muito, muito sério esse assunto aqui. Sempre surge, sempre vem esses tipos de questionamentos. Há mediunidades mais fortes que outras e médiums mais fortes que outros? Isso aqui está no livro Diretrizes de Segurança, que foi escrito pelo Divaldo e pelo Raul Teixeira. E essa resposta quem deu foi o Raul. Então, verdadeiramente, não pode haver mediunidades mais importantes que outras, nem médiums mais fortes do que outros. Existem médiums e mediunidades. Segundo Paulo de Tarso, existem os dons, e ele se refere à visão, à audição, à cura, à palavra, ao ensino, mas disse que um só é o Senhor. Eles provêm da mesma fonte. Os indivíduos que psicografam, que psicofonizam, que materializam, poderão todos realizar um trabalho apostolar na realidade em que se encontram. Não é o número de possibilidades que dá importância ao médium. O que engrandece espiritualmente o médium é aquilo que ele faz com os dons que possua. Então, a gente acabou de falar, né? Se o trabalho é de caridade, se ele se entrega, vocês imaginem assim, né? Um grande médium, curador, vidente, que tem premonições, que faz previsões do futuro, que... E aí ele cobra R$ 500 na sua consulta, R$ 1.000 na sua consulta. E daí chega um pobre, coitado, desesperado ali, precisando de ajuda, e pede, pelo amor de Deus, que ele venha e faça algo por ele. E ele diz, o senhor tem R$ 1.000? Não, não tem. Então, o azar é o teu. É claro, gente, que aí perdeu toda a validade, toda a capacidade mediúnica que ele tem, se ele não consegue reconhecer a necessidade do irmão de caminhada. Então, é o que a gente faz com os dons que possui. Verificamos que a importância do médium se localiza na honra que tem de poder servir. Não existem na doutrina espírita médiums mais fortes que outros, mas sim os que são mais dedicados que outros, mais afervorados que outros, que estão renunciando à matéria e efetuando o esforço do autoaprimoramento mais que outros. Isso ocorre. E é o esforço para algo mais alto que confere ao médium ou a outro servidor qualquer melhores condições de estar à frente na lide. Mas isso não significa que o que venha na retaguarda não poderá alcançá-lo realizando os mesmos esforços.
Então, isso aqui é muito interessante, tá, gente? Porque a gente começa num centro espírita a trabalhar, a gente começa num grupo mediúnico, num grupo de apometria a trabalhar, e chega lá e já tem um que baixa santo, um que sobe santo, um que é super bom na doutrina e conversa com os espíritos e convence eles a aceitarem auxílio e resolve tudo, e o outro que é vidente enxerga, vê tudo, a gente chega, bom, o que eu vou fazer aqui? Não vou fazer nada. Não, a gente chegou ali por um motivo, e não quer dizer que se a gente chegou na retaguarda, né, se a gente chegou depois que o grupo já estava super bem estabelecido, não quer dizer que a gente não pode alcançar aquelas pessoas, mas a gente precisa realizar os mesmos esforços. Então, às vezes, a gente também pode chegar num grupo mediúnico e ser o médium mais desenvolvido em termos de mediunidade. Eu posso chegar para o trabalho mediúnico com a minha mediunidade explodindo. Então, eu já estou vendo, já estou falando, já estou escrevendo, já estou um monte de coisa. Mas de que adianta se eu não tenho em mim a caridade? De que adianta? Daí eu vou atrapalhar o grupo, porque eu vou querer falar, minha vaidade vai começar, que eu vou ver que eu sou o que mais vê, o que mais enxerga. Isso nada tem a ver com aquilo que foi falado aqui em cima, né? Os mais dedicados. Então, é esse esforço que a gente faz, né? Que importa. Então, aqui, continuando, só para a gente fechar, conversando oportunamente com um grupo de amigos, o nosso venerável Chico Xavier dizia para os companheiros que o questionavam que o dia em que não chora, não viveu. Depreendemos disso que quanto mais se alteia a mediunidade, colocando aquele que dela é portador numa posição de destaque, numa posição de claridade, naturalmente, os que não desejam a luz mais atirarão pedras à lâmpada, tentando quebrá-la, quando não desejam derrubar o poste que a sustenta. Daí o médium mais importante ser aquele que mais disposto esteja para enfrentar estas lutas em nome do Cristo, médium de Deus por excelência e mais importante senhor da mediunidade que conhecemos. Não caberá nenhum desânimo a nenhum de nós outros que ainda nos localizamos numa faixa singela de mediunidade, galgando os primeiros passos. Isto porque já ouvimos companheiros que gostariam de receber mensagens como o Chico recebe. Desejariam receber obras daquele talante, desejariam ser médiuns da envergadura desse ou daquele companheiro que se projeta na sociedade, mas desconhecem a cota de sacrifícios diários, de lutas, de lágrimas, de renúncias a quem eles têm de se predispor e se dispor. Por isso, em espiritismo, não há médiuns superiores a outros, nem mediunidades mais importantes que outras. Existem oportunidades para que todos nós tomemos a charrua da evolução sem olharmos para trás, crescendo sempre. Então, meu povo, a gente pode encerrar os nossos estudos aqui sobre mediunidade com essa mensagem, sempre com a consciência, então, de que não tem mediunidade, nem médium mais forte, mais fraco, mais importante, não interessa. Se veio o corpo físico já mais pronto para ter mediunidade, não quer dizer que esteja sendo um bom médium ou um médium mais forte. Ao contrário, às vezes é justamente um grande desafio, porque com tanta mediunidade, como é que não vai colocar ela à disposição da luz? Então, essa consciência a gente precisa ter. E eu vou deixar esses últimos minutinhos aqui para se alguém quiser fazer um comentário. Como é que estamos? Ficou alguma dúvida? Ó, quem é que está lá, ó? Vivi Alex. Então, gente, nosso... Zero dúvidas, Zé. Fala. Eu falei Não, zero dúvida. Então, a Fabi quer fazer uma perguntinha. Fala. Não, eu queria te agradecer. Ontem a gente teve um trabalho de cura aqui, bem bonito aqui em casa, que foi diferente de todos os outros, né? E a gente realizou uma corrente em grupo, em círculo, e fizemos atendimento em 2 macas, né? E foi bem legal que a espiritualidade trouxe, assim, mais da metade das pessoas que vieram, eles já eram médiums que trabalham já em casas espíritas, né?
E aí foi bem legal, assim, que haviam várias pessoas com casos de depressão, que teve 3 pessoas com casos de câncer. Meu pai, inclusive, estava aqui também. E aí foi pedido para colocar todo mundo nessa sustentação, sabe? E o tempo todo, né? Eu lembrei daquela outra aula também, da gente estar sempre colocando os comandos e as intenções. E aí eu fui reforçando esse campo o tempo todo quando eu sentia que estava dispersando, sabe? Uhum. E aí você vai, coloca o comando de novo para reforçar as proteções e o trabalho, e a gente formou uma corrente assim, como nunca foi feito antes, né? Então, foi bem bonito. Depois teve essa calibragem dos médiums, né? Que a gente teve essa conversa, onde todo mundo viu e sentiu ao mesmo tempo o que estava acontecendo na sala. Então, a importância dessa intenção e da colocação, né? Das frases, exatamente como um mantra dentro do trabalho, como isso sustenta a vibração para que tudo aconteça da forma que foi. Foi muito lindo mesmo. E fez muita diferença já essa aula. Viu só? Então, assim, ó, eu que agradeço, tá? Primeiro de tudo, Fabi, porque é como eu disse, para mim acaba sendo um estímulo para formatar todo esse curso. Eu acho que para a própria Casa Lucas, no fim, eu nem sabia, mas um monte de gente disse assim: nossa, que coisa boa, estava querendo já há muito tempo. Se eu soubesse, né, podia ter, né, feito essa dedicação mais forte aí para estar com isso já pronto. Mas graças a Deus, né, agora aconteceu, está acontecendo e a gente vai com certeza sempre ao estudar, e por isso, né, a recomendação de sempre estar estudando, e em grupo mediúnico mais ainda, porque daí a gente não se esquece das coisas, mas a gente esquece das coisas. Eu estou estudando aqui para preparar o material, já está bem adiantado, né? Acho que mais hoje eu acabo todo o material que tem para o curso, e já estou pensando várias coisas. E ontem ali no atendimento, né, a gente atendeu a Rô, até me veio essa coisa do próprio da próprio atendido, né? Quando começa pelo próprio pensamento, o que a gente poderia chamar de uma auto-obsessão. Não sei se chegaria a isso, mas me veio na cabeça e eu estava de tarde trabalhando, né? Estudando isso, porque eu estava fazendo essa parte dos slides. Então, como é bom, porque senão, se a gente não tá com aquilo fresquinho na cabeça, a gente não lembra. Então, é sempre bom, é sempre muito bom. Tá, gente? Beijos, 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 beijos. Gratidão. Se cuidem e até a terça que vem. Como vocês já viram ali, a próxima aula, então, a gente vai falar dos corpos sutis e dos chakras, tá? Bem legal, adoro falar disso. Beijo. Beijo para todo mundo.